cinema brasileiro não para de nos dar belezas e alegrias neste ano da graça e nem tanto de 2017. Mais um belo filme nacional, obra de gente grande, estreia hoje. Entre Irmãs tem a assinatura do consagrado diretor de Dois Filhos de Francisco, em parceria com sua roteirista de fé. A marca da dupla é trazer filmes que comunicam, não têm pudor de apostar na emoção, falam com todos os públicos e põem o Brasil em todos os planos da tela. Neste Entre Irmãs, que honra a melhor tradição dos filmes de cangaço, o Brasil está nas grandes paisagens da Caatinga pernambucana e nos supercloses de Emília e Luzia, as duas personagens centrais. Vamos saber agora um pouco mais da aventura que foi a construção dessa obra de arte, hoje numa conversa com três dos seus principais artífices. E seus pais? Morreram quando eu era criança ainda. Você não tem outros parentes? É uma felicidade receber a roteirista Patrícia Andrade, o diretor Breno Silveira e a atriz Marjorie este ano. Coisa bonita que vocês fizeram, hein? Marjorie, que ano rico para você, hein? Brilhou em Sob Pressão, foi extraordinária a sua atuação. E agora uma coisa completamente diferente, irreconhecível. Quando é que vocês filmaram Entre Irmãs? Foi no final do ano passado, né? Setembro do ano passado? Setembro e outubro do ano passado. E a tua ideia no início, Breno, era fazer um filme sobre Lampião, Maria Bonita... E acabou fazendo o que alguns estão chamando de faroeste feminista. Eu não sei se isso explica o filme. Assim, tem uma coisa muito engraçada que no nosso trabalho, a gente está sempre procurando histórias brasileiras que tenham essa coisa de ter, de alguma forma, falar sobre laços, né? Quando a gente fez Dois Filhos de Francisco, né, que foi já a gente descobriu que a gente, do jeito que você falou, a gente não tem vergonha de falar da emoção. E aí... O filme seguinte, que foi, de certa forma, também um sucesso, o Gonzaga, eu tive o contato com aquele Nordeste, com a história de Lampião. Eles foram mais ou menos conterrâneos. E a gente saiu e falou, bom, Lampião vai dar um filme, um épico, uma coisa brasileira. Revisitar ele ia ser uma boa ideia. E a gente tinha pego o primeiro filme, o Dois Filhos, a gente falou do filho através do pai. No Gonzaga a gente fez diferente. Gonzaguinha contava a história do Gonzagão. A gente falou, pô, vamos pegar de Lampião através de Maria Bonita. E saímos pesquisando Maria Bonita, visitamos alguns historiadores e chegamos à conclusão que não tinha muita história de Maria Bonita. Quando a gente caiu com um livro. Conheceu esse livro aqui. Exatamente, esse livro... Quer dizer, esse livro que tinha outro título, agora tem o título do filme, tem a Marjorie e a Nanda na capa, mas o título original era Costureira e o Cangaceiro. E eu acho que foi bonito porque a autora falou, olha, acho que vocês encontraram um título melhor pro livro. A gente vai falar com a autora, acredite, ainda hoje. Ainda hoje. França. Mas, Patrícia, o que eu soube é que enquanto o Breno puxava mais para o filme de cangaço, você puxava mais para costureira. Verdade. Ele puxava muito para o Carcará, que era o cangaceiro. E eu estava super aliviada por ser o primeiro filme que eu fiz com ele, que eu tinha duas protagonistas femininas. Mas a gente, assim, discute, mas sempre chega ao meio do caminho. Teve uma hora que ele teve que se render, porque a Emília e a Luzia eram tão fortes e elas conduzem essa história, não tem dúvida. Os meninos nessa história são importantes, mas eles complementam essa trajetória dessas duas mulheres. Eles são importantes, mas elas é que conduzem essa trama. Aí teve uma hora que ele perdeu o Playboy, teve que ceder. Na verdade, assim, a gente tem um pouco de medo de começar a encarar personagens femininos, né, e entrar a fundo, né? Os personagens que a gente trabalha com muito cuidado. Eu e ela. E é engraçado poder entrar nesse mundo feminino e foi muito bonito isso que aos poucos eu comecei... Que referência que eu tenho? E eu tenho duas filhas, né? E aos poucos, olhando as duas, uma tem 23, que é a mais velha, a outra tem 21, eu comecei a perceber que elas eram, de certa forma, um pouco Emília e Luzia. Uma que sonhava e
e estava sempre planejando a vida, e outra que fazia, que deixava, e aquela interação em casa, olhando para elas, me ajudou muito a dirigir as duas. Vamos, assim, para o pessoal participar melhor da conversa, está falando de Emília, Luzia. É o seguinte, Emília, Luzia, Carcará. É o seguinte, em linhas gerais, vamos lá, o filme conta a história de duas irmãs, vocês podem me ajudando. Duas irmãs, duas órfãs do sertão, perderam pai e mãe muito novinhas, são criadas por uma tia Sofia, não é isso? Exatamente. São costureiras, pobres, vivem lá no meio de Deus me livre, no sertão. Um certo dia, elas são separadas traumaticamente. E a Luzia, que é interpretada magistralmente por Nanda Costa, né? Essa vai pro cangaço, vai embora com o bando do cangaceiro Carcará. Também vivido intensamente por Júlio Machado. Surpreendente, Júlio Machado, de cangaceiro, diga-se de passagem, porque tem uma delicadeza, que o cangaceiro delicado, não vai meio, né? Vocês vão ver o filme. Enquanto essa moça aqui é a Emília, que fica para trás, sonhando com o príncipe encantado, com a cidade grande, o Recife. Bom, vamos lá. Era uma vez no sertão. Por que tu tá fazendo isso? Me deixa aqui sozinha, não! Um spoiler aqui, essa não é a cena mais emocionante do filme. De jeito nenhum. Tem mais, tem mais. Esses dois fazem questão de mexer com a emoção do público, não tem... Agora, como é que você chegou nessa personagem, Marjorie? Porque você é uma moça urbana, não é? Criada na cidade. Como esse cara te levou no sertão? Como é que você se aproximou dessa sertaneja? Eu trabalho com Helena Barbac há muitos anos, que é a minha professora, com quem me ensinou, que me ensina a ser atriz. E a gente, além, enfim, do estudo em cima do texto, a gente faz um laboratório entre nós ali, as escolhas que a gente faz para a personagem, experiências que a gente vai atribuindo para ela, memórias, a gente vai construindo isso antes de ser jogada ali no sertão, que também aí muda tudo, né? Uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Tem uma cena, inclusive, que o mocinho, né? O seu príncipe encantado, que depois é desencantado, ele está tomando uma surra do cavalo e você vai com total intimidade e... Aquilo, você já estava com aquela intimidade com a besta, como eles chamam? A gente precisa fazer um approach ali, né, se apresentar e tal, mas antes disso eu já estava assim que eu cheguei no sertão, eu me senti muito integrada. Patrícia, você contou que ela chegou e quis ir direto na casa. Ela foi na casa um dia com a direção de arte, né? E aí a Renê, que trabalha com a gente, falou, eu fui lá de tarde, ela estava lá varrendo a casa. A Marjorie, ela tem essa... Eu acho que ela tem essa necessidade de construir realmente o personagem a partir do ambiente. Vem muito do... Cada personagem tem suas particularidades, assim, e para mim, o sertão é a essência, é a estrutura da personagem, a natureza em si, sabe, a terra. Eu não consigo filmar nada em estúdio, nenhum dos filmes. Eu sempre acho que o local, ele traz coisas que, de certa forma, os atores vão pegando. Aquele calor que era realmente insuportável, metade da equipe caiu com desidratação, era uma equipe muito grande, é um filme muito grande. Mas, assim, isso vai deixando no ator o que é a consciência daquele lugar. Aquilo vai entrando. Entrou no Júlio. O Júlio é um paulista, né? Você olha ele está lá, grudado naquele chão. E foi uma experiência também, assim, quando a gente filmou Dois Filhos de Francisco,
Aquela casa é a casa onde eles moravam. Eu falei, mas por que não vai filmar em outro lugar? A casa está aqui, impossível filmar dentro dessa casa. Eu falei, não, é possível, essa casa vai trazer uma memória. E traz, sempre traz. Então, acho que essa coisa do lugar ajuda muito o ator, ajuda muito a trazer essa verdade, né? Mas o ator e a atriz tem que ter uma disponibilidade emocional para encarar isso, Sem porque dúvida. é A aventura, fundamental. sabor de aventura para dizer o mínimo, né? Mínimo. O mínimo. Bom, tem que dizer que Breno e Patrícia são mais do que uma parceria profissional. Deixa eu aqui abrir a intimidade. São amigos, são parceiros. E tem além do Breno ter todos os 5 filmes que você já fez, todos foi com a Patrícia. Foi Dois Filhos de Francisco, Era Uma Vez, A Beira do Caminho, Gonzaga e agora Entre Irmãs. Não se largam. E tem uma peculiaridade, roteirista em geral, faz o roteiro, entrega para o diretor e fica em casa. Não quer nem chegar perto. Chega a ter urticária quando chega em set de filmagem. O roteirista que eu conheço que tem alergia a set de filmagem. Essa maluca não. Ela vai ao set de filmagem e lá fica. Permanece. Ela é fundamental. Mas Ela é como fundamental? um sachêzinho de coisa boa, sabe? Ela perfuma o ambiente, assim, com uma paz, com uma delicadeza. Eu senti o Breno muito seguro quando ela estava presente. A diferença, assim... Não acho tem uma que, disputa? Não, de forma nenhuma. A gente trabalha muito tempo antes junto. Complementa, e é engraçado, porque eu acho que a gente... Sempre que me perguntam isso, eu falo, eu acho que a gente aprendeu errado. Porque ninguém vai realmente. No Dois Filhos, a gente foi. E a partir daí, a gente começou a trabalhar assim em todos os filmes. E por incrível que pareça, assim, a coisa que eu mais gosto de escrever, mas o set, eu amo. Mas você eu mexe amo. em texto, mexe em diálogo durante as filmagens? Uma coisa é você escrever qualquer história aqui, no Rio de Janeiro, e filmar lá. Eu lembro muito bem no Dois Filhos que a gente escreveu uma história aqui no apartamento, né, aqui, e chega lá, o Zezé falava assim, não, mas eu nunca chamei meu pai de pai, eu chamava de senhor. E aí o texto vai mudando. Então, no Dois Filhos, todo dia, ela e a Carol, né, a Carolina Couto, que fizeram juntos, mas elas davam uma página a cada dia mudando para o lugar. E aí, quando a Patrícia foi fazer... A gente não sabia fazer roteiro ainda, foi o primeiro. Por isso que mas aí, quando chegou no Gonzaga, aconteceu a mesma coisa. Você vai para o local, o diretor vai para o local e vê que no local ele tem outra realidade. Eu acho que isso é um ganho nos nossos filmes violento, porque você poder reescrever para o que é a cultura local é diferente. Voltando ao personagem da Emília, Marjorie, que a gente falou dela no sertão, mas a história da curva dramática, para usar a expressão, a história da Emília, é justamente a sair do sertão e ir ser educada na sociedade recifense, fazer essa trajetória. E, de certa maneira, nessa história, aparece um feminismo intuitivo, né? Para usar essa palavra que eu confesso, não gosto muito da moda, o empoderamento, né? Mas isso feito só da vivência dela, não tem nada intelectual ali. O filme, ele aborda muitas questões, assim, de divergência política, de sociedade, de sexualidade, mas tudo através de história de amor, de uma história de amor, assim. Então, as meninas, elas não têm nenhuma noção do que é feminismo. Mas elas foram criadas dentro de uma casa por uma mulher muito forte, trabalhavam desde muito novas, ou seja, elas tinham a independência financeira delas e eram muito livres ali dentro daquele ambiente, ou seja, elas foram apresentadas a diversos impedimentos do machismo, da sociedade, elas absorveram aquilo e separaram, não teve nenhum elemento externo que dissesse, que as convencesse de que elas eram incapazes. E eu acho que isso vem de uma ordem muito interna, natural, não tem uma racionalização disso. E essa decisão do diretor de filmar na ordem cronológica? Isso é um luxo. Pois é, mas eu acho que você é o único que faz isso, né? Na verdade, sai mais porque, caro. Porque, em geral, né? Não sei se o público sabe, o filme conta uma história em ordem antes, durante e depois, mas por motivos de produção, às vezes você filma o fim primeiro e depois filma o começo e depois monta-se isso. Esse cara não, ele filma na ordem. Isso para produção, não sei como ele está vivo. É uma desgraça. O produtor quer matar o diretor. Assim, às vezes a gente viaja para um canto, toda a equipe, porque está na ordem, e volta de novo na mesma locação. Passagem, tudo de novo, hospedagem, tudo de novo.
o que que acontece? Para o ator, eu acho que isso é muito saudável, porque vai transformando por dentro ele. Ou seja, ele já viveu aquilo. Para ela ter filmado o sertão antes, quando chegou na cidade, se invertesse, eu acho que ela teria muito menos dado. Isso é um problema sério, para a produção é um problema sério. Assim, eu vivo isso em todos os filmes, é o louco que filma na ordem, né? Não, e no Sertão, um filme épico. Aí você que teve que ser cangaceiro para segurar uma turma dessa, né? Eu juro filme que é. grande, Mas cena foi com um milhares de, centenas de figurantes. Não, tinha Mas dia... foi muito feliz, Foi viu? muito feliz. Um set muito feliz. A gente estava em Piranhas, a gente tinha aquele Rio São Francisco poderoso, né? Que não teve tempo ruim, sabe? Literalmente. Foi todo Mas- mundo bem, todo mundo E o louco é o inteiro. seguinte, que quando você chega num lugar desse, eu lembro que quando eu fui pesquisar, que eu faço uma viagem solitária para procurar os lugares, eu já tinha mapeado todos os lugares. E quando eu chegava com o carro, aquele lugar completamente seco, desfolhado, com aquele calor de, sei lá, 50 graus, onde não tinha uma água por perto, eu saía 15 minutos do carro e falei assim, como é que a equipe vai sobreviver aqui? E a mágica se faz, porque no carro eu corria para o ar-condicionado, fechava a janela e falei, ó, volta aqui quando for filmar. Só que quando você está com a equipe, você monta essa cadeirinha, ela vai chegando 50, 60, 100, 200 pessoas, às vezes 500 pessoas. E aí você fala, todo mundo vai sobreviver nesse lugar. E aos poucos começa a equipe começa a se adaptar, eu não sei como. E se faz um set feliz no meio de um lugar desse que é muito adverso. Isso é incrível, isso é muito bonito no cinema. Vai ser uma família ali. Qual o código de vocês fazendo o roteiro? Vocês têm essa coisa de buscar a emoção, de fazer o espectador chorar. Vocês têm orgulho de fazer o espectador chorar. Confessem. de emocionar. Sim, temos orgulho. Somos sem vergonha nesse sentido. Fazer chorar. Chorar. É. Mas qual é assim? Cuidado para não ficar meu pé. Meu Que pé de código é esse? laranja Meu lima. pé de laranja A gente não... Meu pé de laranja pé. lima, o livro mais lacrimogêneo e maravilhoso, Zé Mauro de Vasconcelos. Na minha infância, nossa, que delícia. A gente tem esse código. Tem esse código. Tá porque- ficando meu pé, tá ficando meu pé. Vamos recuar, recua, volta. É porque eu acho que tem emoção que quando ela transborda para um lado, que você fala tá exagerado, você começa a perder o público. Então essa busca da emoção sincera, a gente criou esse código. Tá virando meu pé quando virou para outro lado. Então volta, para que de certa forma eu acho que tem isso muito. Você quando exagera na emoção, você acaba perdendo o espectador, né? E isso, o trabalho maravilhoso dessas atrizes, né? Aí que dão que o eu ia limite. chegar, O exatamente. limite. Eu acho que o mais interessante é antes. O que emociona é quando tá aqui dentro Exatamente. querendo transbordar. Não necessariamente depois que transbordou. Aí você só está acompanhando ali a consequência. Mas eu acho que o que emociona é o antes. Então, a Emília perde a irmã vai para o cangaço, casa-se, né? Encontra o seu Degas. Degas. E aí chega no Recife. Olha, Degas. Ah, Degas, coisa mais linda é o gelo. Eu já tinha ouvido falar, né? É tão reluzente. Parece até pedra preciosa. Isso daqui como chama? Ventilador, Emília. Ventilador. Uma invenção elétrica. Eu queria saber o sotaque. Como é que você construiu o sotaque? A gente teve acompanhamento da Jaque Pristol, que é que teve todo esse trabalho de prosódia com a gente. Então, nesse trabalho, a gente reconstrói a frase, né? Existe, dentro de cada sotaque, tem ali a sua ordem, onde fica o sujeito, se repete o sujeito fica no final, o verbo fica no começo. E também não só isso, mas de época, a gente procurava termos específicos da época, o que não poderia também ser da época, para a gente poder ter algum recurso para ficar mais livre para improvisar. E também ela não
não fala um pouco diferente no sertão e depois na cidade? Ela também não muda o jeito dela mesma? Na minha construção, enfim, o filme, ele conta uma saga ali de um amadurecimento de muito tempo ali dentro dessa história delas. Elas começam crianças e até estarem já bem amadurecidas. E o tempo na ficção é mais corrido, né, do que na vida real. Então, as cenas eram muito pontuais, elas apresentavam um efeito muito significativo em cada cena. Então, eu construí ali como é que o amadurecimento se refletia também no seu corpo, na sua voz. Então, no começo, na fase mais jovem dela, mais inocente dela, a gente é muito mais... Ó, vou eu de novo para abstração. A gente está muito mais aqui em cima, né? Depois tudo vai assentando um pouco mais, vai ficando mais aqui embaixo, né? Eu acho que isso... Deu para entender, a abstração, mas dá para entender. E a coisa da época, Breno, porque Recife ainda tem bastante da arquitetura preservada, mas você deve ter usado um bocado de recurso gráfico também, computador, essas coisas. Nada, só o Zeppelin que é gráfico, o resto foi tudo na marra. Eu queria fazer um filme de cinema, onde não precisasse de computação nenhuma. Né? Só o Zeppelin que é uma exceção gráfica? O resto tudo é apagadinho, não sei o que, o resto é produção mesmo, então é uma encrenca gigantesca. Eu tinha esse sonho de fazer um épico mesmo, estava procurando. E o Cláudio Amaral Peixoto, né, que fez essa loucura de começar a transformar as ruas, tirar cartaz, levantar coisa, construir, nossa, tirar fio de luz, nossa, é tudo complicado. Mas assim, você vê a diferença no telão, né? É um filme para ver no telão, assim. E as decisões de respeitar ou não respeitar a história com H maiúsculo, a história do Brasil que corria paralela à história das gêmeas. Quando é que você percebeu que, por exemplo, não deveria mencionar Getúlio Vargas e que teria que virar o Tenório Vargas? Então, por quê? Eu já estava no sertão, né? Algumas licenças poéticas já estavam no texto, porque eu não conseguiria contar o ano a ano, né? E aí eu pensei eventos, né, importantes desse início da década de 30. E a gente foi para o sertão com Getúlio Vargas. A gente ia usar o Getúlio Vargas. E como eu sou jornalista de formação, eu sou obsessiva, né, com o rigor das informações. Com este rigor. E aí era uma coisa que me fazia sofrer aquilo, porque as coisas não aconteciam exatamente no ano que estava ali. A própria Revolução de 30, né, e o Zeppelin é uma licença poética. E aí, quando a gente chegou no sertão, a gente teve assim, a ajuda luxuosíssima do professor Jairo, que é um super... Nesse filme, eu tive duas pessoas muito importantes. Uma, Frederico Pernambucano de Mello, que é o maior pesquisador de cangaço do Brasil. Fui à casa dele em Recife. E em Piranhas, professor Jairo. Eu estava passeando com ele e aí eu falei para ele isso. Eu falei, tem uma angústia dessa questão do Getúlio Vargas, porque eu sei que, enfim, que eu não estou fazendo as coisas nos anos certos e tal. Ele falou assim, vem cá, você está fazendo um filme que Maria Bonita é a Luzia, Lampião é o Carcará, você abriu mão de tudo. Por que você quer ficar com Getúlio Vargas? E aquilo para mim foi libertador. Eu falei, não quero mais, tchau, não quero mais Getúlio Vargas, entendeu? Vamos mudar. E o espírito da coisa está ali, preservado. Exatamente. E você também tomou liberdades com o próprio livro, sim, né? E muitas. tem uma amizade colorida de Emília com a Lindalva, que é a Letícia Colim, que não está no livro, né? Não, tem muita coisa que não está no livro. Que, aliás, é uma cena muito bonita, porque Emília vem do sertão, quer conhecer o mar, e as duas linda cena. vão para o mar pela primeira vez. E a gente vai ver agora a cena, mas a gente vai ver de longe, que é de onde o Breno botou a câmera. Emília, você é uma moça tão linda, tão inteligente. Só lhe falta, sabe o quê? Sentir o gostinho da liberdade. Quer que eu te ajude? Não. Não precisa, não. Bora. Vamos?
nua também foi essa. A primeira vez que a atriz entrou no mar nua também, é? Foi essa. A personagem é atriz ao mesmo atriz, tempo. E eu tava apavorada por causa de tubarão. Aí a gente caçou essa praia. Tem que trocar várias vezes a praia. Mas tubarão só dá lá em Boa Viagem, gente. Por Eu causa da falei isso obra pra ela, que mas fizeram ela não errado. Né? acreditaram. Seu diretor não convenceu a atriz. Tive que ir trocando de praia. Acabamos achando uma praia que acho que era quase 2 horas da locação, porque ela não conseguiu nem botar o pé na praia que tinha sido escolhida. Ela falou, mas aqui não tem tubarão. Mas está muito perto de Boa Viagem. Daí tive que... Mas foi bonito ver vocês três olhando essa sequência agora, porque vocês três estavam babando de orgulho. Assim. É aquela sequência do filme que essa funcionou, deu certo. O filme todo, mas tem uma sequência que vira xodó, né? Várias. Bom, e você acrescenta a história, que, como a gente já falou, da Lindalva com a Emília. Deixa eu explicar, acho que já falamos, mas esse livro é de Francis, que a gente fala? Francis de Pontes Peeble é uma meio brasileira, meio americana. O livro saiu aqui em 2009, como eu disse, com o título Costureira e Cangaceiro. Foi super bem sucedido, o livro foi traduzido e lançado em 9 países. Por que era tão importante acrescentar essa subtrama da Emília com a Lindalva, a seu ver, Patrícia? Eu quando começo a escrever, eu nunca tinha adaptado, assim, tinha adaptado o Canto da Sereia, do Nelsinho para a Globo, e tive liberdade, porque é uma pessoa muito próxima a mim. E quando eu começo a escrever, mesmo sendo uma adaptação, eu vou sentindo os personagens e vou tendo necessidade de levar para outros caminhos. Eu acho que a adaptação, ela é interessante se for assim, você não tem que seguir a ferro e fogo. Eu achei que para a Emília entender, até porque na época, quando eu li o livro, quando eu vi essa questão do Degas, do pai mandando para um hospício, um sanatório e tal, aquilo me chocou tanto. E aí eu falei, pô, ele tem que ser perdoado. Eu não queria fazer do Degas um vilão. Eu queria que ela perdoasse, que ela entendesse de alguma forma. E aí, como eu tinha aquela Lindalva que está no livro, uma mulher à frente do seu tempo, eu pensei em ter... Não é nem um... Elas não têm um caso, né? Elas têm um encontro ali, né? De uma mulher que está totalmente decepcionada, né? Desiludida com amor. E aí eu senti necessidade e criei ali para a Emília poder falar para o Degas, vai lá, entendeu? O seu amor é legítimo. Será que a autora do livro aprovou essas liberdades que a Patrícia tomou? A gente vai saber disso perguntando para ela logo depois do intervalo. Conversa com Bial. Já estamos de volta. Nosso intervalo é assim, vapt-vupt. Estamos aqui com a nossa conversa com Breno Silveira, Marjorie Estiano e Patrícia Andrade sobre o filme que estreia hoje, Entre Irmãs. É um filme baseado nesse livrão aqui, romance com mais de 600 páginas, escrito por Francis de Pontes Peeble. Vamos falar com ela agora, que está em Chicago, onde ela mora. Francis, alô? Oi, Bial. Tudo bem? Tudo bem. Tá animada com a estreia do filme baseado no seu livro? Não, super animada. Eu tô muito feliz, o filme é belíssimo e adorei. Você viu o filme, você esteve aqui no Brasil e já assistiu o filme, então? Assisti o filme, assisti com o Breno e Patrícia, até que tô com saudade dele. E você reconheceu o seu livro, as coisas da sua imaginação, nas imagens que você viu na tela? Isso deve ter sido muito estranho, né? Nossa, quando eu assisti o trailer pela primeira vez, eu chorei de emoção, porque
Eu até falei com Patrícia, eu passei 6 anos escrevendo esse livro e tinha momentos que eu ficava muito solitária, né, sozinha, porque eu não sabia se o livro seria publicado ou não, mas eu queria porque queria escrever essa história, foi muito importante para mim. E assistindo aquele filme e vendo como o Breno e a Patrícia e o elenco realmente amaram, respeitaram as personagens. Foi uma coisa muito linda e eu não me senti só mais, porque eles fazem parte dessa família de Emília, Luzia e Entre Irmãs. Falar em lindo, lindo é esse seu sotaque, hein? Meio pernambucano, meio americano, que charme, hein? Você, como identidade, você se considera totalmente americana ou esse meio brasileiro sempre vai ficar? Eu sou uma espécie híbrida, né? Eu sou pernambucana, eu sou americana. Eu acho que toda pessoa, todo ser humano pode ser várias coisas. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou escritora, eu sou taquaritinguense, eu sou recifense, eu sou brasileira. Ah, qual é o seu apelido, Francis? Meu apelido é Chiquinha. Chiquinha! E americano consegue falar Chiquinha? Não consegue, não. O seu próximo romance vai se passar no Brasil também? Sim, passa no Brasil e nos Estados Unidos. Então, no Brasil e depois 2 cantoras que vão para Hollywood nos anos 40 e 50, 2 brasileiras. Chiquinha, foi um prazer falar com você. Espero que Entre Irmãs faça uma carreira bem bonita e chegue aí para fazer sucesso nos Estados Unidos também. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau. Tchau, brigadão. Simpatia, Chiquinha, né? Ela lembra um pouquinho você, hein? Eu não sei se por causa do sotaque parecido com o da Emília, eu não sei, o jeitão. Ou tô viajando? Eu acho ótimo. A França, eu tive a oportunidade de conhecê-la numa das exibições do filme e ela eu enxergo muito como ela escreveu esse livro, porque é de uma essência tão simples, tão pura, tão verdadeira, né, honesta, autêntica. Me surpreendi que a própria Taquaritinga citada, não inventaram outro lugar, não. Taquaritinga. Taquaritinga. CEP e tudo. Tem uma coisa que eu tenho que contar aqui, é o seguinte. Durante o processo todo, eu tive alguns contatos com a França. E ela pediu o roteiro e eu não mandei. Então, assim, eu fiquei falando, nossa, a gente tá mexendo na história dela, mas sempre respeitando a alma dos personagens. Aí, na segunda vez, eu falei, olha só, o roteiro foi modificado. E a gente, no dia da exibição, estava gelado. Falando assim, a França está na nossa frente, ela está vendo o filme, o que ela vai achar? E ela estava na frente. Quando a gente viu ela completamente emocionada, foi um alívio pra gente, porque a gente estava preocupado. Olha só, depois desse belo filme, o próximo projeto dessa dupla aqui, eles estão escrevendo o roteiro simplesmente da cinebiografia do nosso rei Roberto Carlos. Estão conversando com ele, os dois e Nelson Motta, e Roberto está abrindo tudo para eles. Estão conversando, já estão no primeiro tratamento do roteiro. Conta um pouquinho, como é que está esse negócio aí? Assim, é um filme contado por ele. Então, assim, primeira coisa... Contado? Na primeira pessoa? Na primeira pessoa. Então, assim, tá partindo muito do que ele tá contando pra gente, da história dele. E é muito bonito, né? Assim, o convite partiu dele? Partiu dele pra gente. Então, ele se abrindo, contando as histórias que provavelmente muita gente não sabe, né? Do tamanho que é, né, Roberto Carlos nesse país... É muito impressionante. E o que mais me deixa emocionado aqui é ver que, de certa forma, ele cantou a vida dele. É isso que está se revelando no repertório? As músicas, as letras trazem muito da vida dele. A gente tem visto muito isso durante a história, né? Nesse momento de desenvolvimento. Agora, ele tem sido muito generoso. Ele sentou com a gente, conta... Ele está abrindo o coração, então isso está sendo essencial, né, para a gente ter uma boa história e para a gente trazer surpresas, né, porque ele é um ídolo. Está cedo ainda para falar em ator ou atores para interpretar o rei, nem começaram a pensar nisso? Essa questão de descobrir os atores é um ponto
difícil pra gente, porque não é só, né, característica física, ser bom ator, cantar. Eu tenho uma história engraçada que para fazer Gonzaga foram quase 7 anos para achar um Gonzaga. Né? Porque assim, testava com todo mundo, ninguém parecia, ou cantava e era diferente, e a gente acabou com que o Gonzaga que está fazendo o filme é guia de museu em Caruaru. É um excelente ator, mas até descobrir demorou muito tempo. Então, eu acho que a pesquisa do ator, né, como a gente chegou nelas, e para a gente é fundamental e demora muito tempo. Mas o Roberto está impondo condições, assim, porque ele tem as suas conhecidas manias, assim. Até tem algum tema tabu? Não. Até o momento... Ele está abrindo o coração. Ele está abrindo mesmo. o coração. Ele está a fim de contar a história dele. Como é que está realmente. começando a história? A história... Pode contar? Pode. A história começa com um acidente. O acidente Quando de ele- trem? De trem, quando ele tinha 6 anos. E que ele perde a perna. E que ele perde parte da perna. Parte da perna. É. Ele nunca falou disso e agora resolveu falar. Eu acho que ele está num ponto muito bonito da vida. Eu acho que ele chegou com uma vontade de contar essa história que é surpreendente. Ele está parando praticamente toda a agenda dele para conversar com a gente, para se concentrar. Ele está tratando, né, quase como se fosse um legado. E aí é muito bonito entender todo esse processo de um cantor, o que aconteceu. Várias vezes, assim, tem uma música que você não entende nada, né, como ela foi feita e, de repente, como se revela a forma como ele criou, como ele viveu, como ele botou para fora. Você vai às lágrimas, né? Não tem jeito, eu me emociono o tempo todo escutando. Cara, que honra, que É uma responsabilidade. honra. Que honra Responsabilidade. pra você. Né? Exatamente. Meu Deus do céu. Bom, então, em resumo, quer dizer, esses dois não satisfeitos com os mais de 5 milhões de espectadores que fizeram com os 2 filhos de Francisco, e possivelmente, espero que Entre Irmãs faça mais muitos milhões, depois vem só os detalhes tão pequenos de nós dois. Obrigado, Patrícia, foi ótimo. Obrigada a você. Sucesso pro filme. Obrigado demais, Márcio. Parabéns por uma extraordinária atuação, essa Emília emocionante. Obrigada a você. Breno, Obrigado. keep up the good job. Continue assim, velho. Obrigado, até a próxima. Valeu.